Então, a tentativa de te proteger da sua mãe foi uma grande contribuição aqui para que você desenvolvesse padrões parecidos com os dela, de superproteção, de medo de errar. E aqui eu não tô culpando mãe, não, tá? Não tô colocando culpa na mãe. Eu estou apenas apontando que um comportamento gerou uma consequência, tá? Olá, pessoal, bem-vindos à Soberania Espiritual. Eu sou a professora Tabata Mesquita e hoje eu tô falando com você, mulher controladora. Vamos ver aqui um direcionamento da espiritualidade para você que morre de ansiedade, não deixa as coisas fluírem, tá sempre tentando ter o controle de tudo, não consegue improvisar, não consegue performar, não consegue manter as suas metas, atingir os seus resultados. Por quê? Porque sempre bate aquela ansiedade, aquela insônia, aquele desejo de que tudo saia como você quer. E aí quando a vida não apresenta, né, não dança a sua música, não apresenta para você as expectativas que você tinha colocado, você fica sem saber o que fazer. Acaba se sabotando e principalmente dá aquele nó na cabeça, você perde a sua direção. Vamos lá? O que a espiritualidade tem para falar para você hoje, que sofre aí de necessidade de controle, controle excessivo? Já saiu a cartinha do controle aqui, né? A carta do urso. Vamos lá, vamos acalmar o seu coração. Respira fundo, se concentra. Isso, dá aquela respirada bem profunda. O que a espiritualidade tem para falar para você hoje sobre a sua necessidade de controle? Olha, logo de cara vem aí a carta dos desgastes, né? Perda de energia, dificuldade também de fazer mais dinheiro, de expandir a questão financeira. Por quê? Porque pessoas muito controladoras têm dificuldade de expandir. A expansão requer que você relaxe, você tem que estar numa frequência de relaxamento, de confiar no fluxo da natureza, do universo, no fluxo da vida. Então, quando você fica tentando controlar tudo, vem aí uma perda energética muito forte, e isso está diretamente atrelado à capacidade e quantidade de dinheiro que você consegue fazer, tá? Eu vejo aqui que você tem desgastes principalmente na parte de comunicação. Então, você acaba perdendo muita energia falando para as pessoas como elas devem fazer as coisas, o que elas podem e não podem fazer. E isso faz com que você fique cada vez mais ansiosa, porque se eu já falei o que eu quero que façam ou não façam, depois eu fico lá supervisionando quem é que tá fazendo as coisas dentro das minhas regras ali. Quem é que vai fugir, né, daquilo que eu falei. O peso que eu tô sentindo aqui é absurdo, tá? Eu tô com um peso no peito fortíssimo. Você pode ser uma pessoa que tem aquela sensação de que alguma coisa muito grave vai acontecer se as coisas não saírem do seu jeito, tá? E eu também percebo que você pode ter tido uma infância, você pode ter aprendido esses padrões de controle com a sua mãe, tá? Uma mãe super protetora que não confiava muito em você, não deixava você cometer seus próprios erros, aprender através de ter bastante experiências e que essas experiências pudessem muitas vezes ser falhas, justamente para que você fosse se lapidando através do erro, né? Então, a tentativa de te proteger da sua mãe foi uma grande contribuição aqui para que você desenvolvesse padrões parecidos com os dela, de superproteção, de medo de errar. E aqui eu não tô culpando mãe, não, tá? Não tô colocando culpa na mãe. Eu estou apenas apontando que um comportamento gerou uma consequência, tá? E cabe a você agora trabalhar, se desfazer, ressignificar, mudar o que for possível, sem pressão, tá? Porque se eu tô falando aqui com mulheres controladoras, então você pode pensar, entendi, então agora eu vou me esforçar, eu vou fazer de tudo o que eu tenho que fazer, vai começar a querer desenhar o projeto ali de como você vai fazer para mudar. Ou seja, usando o controle para tentar sair do controle, né? Eu vejo aqui que a espiritualidade tem uma energia muito boa e positiva no teu campo, e você tem uma grande proteção espiritual aqui que você não consegue acessar porque você fica tentando controlar tudo. Se você fosse mais relaxada, permitisse fluidez,
a espiritualidade conseguiria manter você segura, conseguiria injetar em você essa frequência de flow, tá? Eu vejo aqui que você tem um vínculo muito forte com a sua mãe mesmo, tá? E como eu tô falando com mulheres adultas, é muito importante que você saiba retirar esse poder, essa influência psíquica, energética e espiritual de cima de você. Então deve haver aqui harmonização entre você e sua mãe, tá? Não é corte de laços, não é o laço que tem que ser cortado aqui não é com a tua mãe, é com essa energia de necessidade de controle, é com a energia projetada em você de superproteção, tá? Então, eu percebo aqui muito forte a necessidade de mulheres que precisam cortar vínculo com a mãe, tá? Cortar vínculo com a mãe. É muito provável que você, mesmo adulta, se sinta ainda submissa à sua mãe. Você pode ter muita dificuldade de colocar limite na tua mãe. Você pode ter muita dificuldade de se comunicar. Eu sinto a energia de pessoas que entram muito em conflito com a mãe aqui. Justamente porque ainda vem a mãe como essa figura maior, né? Então, assim, o papel de mãe, ele vem para nutrir, ele vem para cuidar, ele vem para ensinar para você tudo que tem a ver aí com o universo feminino. E eu não estou falando de gênero, eu estou falando de polaridades, tá? A necessidade de controle, inclusive, ela pertence à energia Yang, que é a energia masculina, tá? Então, posso estar falando aqui com pessoas que foram criadas por mãe solo, ou que o pai faleceu cedo, foi embora de casa, ou o pai era ausente, né? Era aquele pai bem bonzinho e a mãe que era malvada, né? Que corrigia você, segurava você e o pai dava amém para tudo, né? Que você fazia. Então, o que acontece, né? Você hoje precisa entender. Para você que teve pai passivo, que seu pai era muito bonzinho, a sua mãe que era malvada, que brigava muito com você, ela ficou com uma sobrecarga imensa, porque ao invés de dividir a responsabilidade com o teu pai, de te corrigir, de te redirecionar para o que você deveria fazer, ele se anulou completamente dessa responsabilidade e sua mãe ficou com a carga dela e com a dele, tá? Então tenha uma maturidade hoje de perceber que a sua mãe estava sobrecarregada e você acabou aprendendo a se comportar da mesma forma. Então, se você hoje é uma mulher adulta que tenta agir na sua vida pensando assim: ai, a minha mãe fazia isso, então eu não vou fazer. Eu detesto isso porque a minha mãe fazia, tá? Quando você fica nessa briga, nesse embate com a personalidade, a performance da sua mãe em relação a te redirecionar, te corrigir, te colocar limites, você tá criando uma sombra gigantesca na sua vida, tá? Você tá criando uma sombra gigantesca na sua vida. Aqui é o seguinte, a carta da casa aqui, ela vem mostrando que você busca estabilidade, você busca, você está sempre refletindo os valores da sua família. E se você é uma pessoa rebelde, que quer fazer tudo diferente de como a sua família fez com você, essa sombra gigantesca que você está projetando vai fazer você vivenciar exatamente aquilo que você mais foge. Tá? Muita gente fala assim, porque a minha mãe era narcisista. E realmente tem, tá? Existe sim mãe narcisista, mãe imatura, mãe egoísta, mãe que não virou santa só porque teve um filho, tá? O ser humano continua com as suas questões
Não dá para santificar mãe só porque ela virou mãe, tá? Algumas pessoas têm sim mães narcisistas, mães extremamente tóxicas. E hoje, como adulta, você precisa desenvolver, parar de se colocar como submissa e precisa desenvolver esse equilíbrio de que é uma mulher adulta com outra mulher adulta. Parece piada. Você ter que se remodelar, você ter que mudar para lidar com essa pessoa, mas pro teu bem, para você parar de brigar com a vida, para você ter mais paz no seu coração, é você sim que precisa ter essa maturidade de olhar não de um lugar de superioridade, mas num lugar de mais consciência em relação à tua mãe, tá? Ela já fez o papel que ela tinha que fazer, ela te educou, te alimentou, te deu o que dava para ela ter te dado. Inclusive essa carga aí, os traumas, os prejuízos, é normal, para de culpar sua mãe. Se você hoje é uma mulher aí, adulta, e tá ainda culpando a sua mãe, para com isso imediatamente, por favor, tá? Por seu bem. Porque senão você vai continuar numa condição infantilizada. Tira sua mãe do pedestal, tá? Tira sua mãe do pedestal, pare de se perceber como menor do que ela, pare de ser submissa a ela, mas isso é internamente. Você tem que começar a olhar sua mãe agora como uma outra mulher adulta, assim como você, e que ela também ela construiu uma família, né, ou tentou ter uma família. Eu não conheço as suas bases familiares, não sei se você foi criada com família tradicional, com pai e mãe dentro de casa, não conheço sua história. Mas entenda o seguinte, esta mulher que se tornou tua mãe, ela tentou formar uma família, ela engravidou de você, ela se tornou mãe. Muitas vezes totalmente desestruturada emocionalmente, só cumprindo o papel social, como muitas aqui também fizeram. Tem muita energia de mulheres aqui que se tornaram mães, estão tentando corrigir o próprio passado através de um maternar ali, tentando maternar diferente com o próprio filho. E você precisa tirar de cima de você a carga, tá? A responsabilidade de ser uma mãe melhor para o seu filho do que a sua mãe foi para você. Para com isso, isso é competição. Isso é ego, tá? Você precisa amansar o seu coração. E relação com mãe é muito complicado. Eu não sei em quem esse vídeo vai chegar, mas eu sinto aqui uma energia de resistência, eu sinto uma energia aqui de gente que vai tentar se defender a todo custo do que eu tô falando aqui, vai continuar dando murro em ponta de faca, né? Batendo na mesma tecla de que, não, porque minha mãe, se ela não tivesse feito isso, se ela não tivesse falado aquilo. Olha, se você não abrir o seu coração para pelo menos ouvir o que eu tô falando, pode não ser o seu momento, tá? Pode não ser ainda o seu momento de expandir a sua consciência, de ter esse amadurecimento espiritual para você melhorar a tua própria vida. Se você quer continuar brigando com a sua história, né? Com tudo que aconteceu, ao invés de, no mínimo, usar essa canalização aqui para refletir, você não precisa resolver nada agora, tá? Mas abra o seu coração para ouvir o que eu tô falando aqui e refletir de uma forma filosófica, de uma forma madura, existencialista, sobre você, sua vida, sua história, sua relação com seus pais. Você pode aproveitar esse momento aqui e ter aquela virada de chave dentro de você, sabe? Muitas coisas vão desbloquear para você, muitas coisas vão se reorganizar para você, se você entender o que eu tô falando aqui nessa tiragem hoje.
Se o que eu tô falando para você estiver gerando revolta, você está afetada. Quer dizer que o seu afeto pela sua história, né, de relacionamento com a tua mãe é muito forte. Afeto não é só carinho, dar carinho, ser afável. Afeto é tudo que afeta, para o bem ou para o mal. Está negativamente afetada, isso é afeto. Você tem que resolver seus afetos com a sua mãe. Porque a tua mãe, o que você acha que é tua mãe é um recorte e uma interpretação do que você fez daquele ser humano ali. Ela é muito mais do que o recorte que você fez do papel dela, da performance dela e como você interpretou isso, como isso atingiu você. Você não pode ficar atuando na sua vida adulta com padrões infantis ou permitindo-se ser inconsciente de como você lida com essa sua narrativa, né? Com a sua narrativa de como foi o teu relacionamento, e como é, inclusive, até hoje, o teu relacionamento com a tua mãe, tá bom? E se você não tem uma capacidade cognitiva de entender o que eu tô falando aqui, você tá precisando de muito autoconhecimento, você tá precisando estudar bastante, inclusive ir lá pra terapia. Ir pra terapia, tá? Olha só a carga de autoritarismo que tá saindo aqui nessa tiragem. Conta pra mim o quanto isso tá afetando você. Tá difícil? Tá gerando revolta? Você tá desconfortável com o que eu tô falando? Porque eu sinto aqui a energia de pessoas que não têm ouvidos. Não têm ouvidos para ouvir isso daqui. Vão ficar realmente muito irritadas. E eu tô mexendo aqui bem no fundo da sua alma mesmo, tá? Eu estou mexendo na sua cabeça, no seu coração, eu tô mexendo na sua alma. Porque se hoje for um dia que você está preparada para sair do vitimismo, para sair da condição passiva da tua própria vida, se você hoje está preparada para tomar as rédeas da sua vida, ter o controle da tua vida, não é o controle do mundo, do outro, do teu relacionamento, do teu filho, é o de si mesma. Se você hoje está preparada para isso, eu sei que essa tiragem aqui vai virar uma chave dentro de você e você vai se encher de consciência. Eu vejo aqui a energia de mulheres muito poderosas, tá? Não poderosas no sentido de arrogantes, de que pisa nos outros e é de poder de ser sensível, poder de amar, capacidade de amar, capacidade de se tornar sensível, capacidade de tirar as armaduras, capacidade de se conectar emocionalmente, capacidade de ser profunda, parar de ser durona, né? Porque quando a pessoa ela se torna muito durona, assim, isso revela que ela é medrosa. Medrosa, tem medo de ser sensível, medo de ser vulnerável. Muitas coisas na sua vida deveriam estar fluindo mais ainda. Eu sinto a energia de mulheres prósperas, tá? Só que é uma prosperidade que ela tem picos, é uma prosperidade que pode não se manter. Você ganha e perde, ganha e perde. Por quê? Você só aceita receber, ganhar, né, aquilo que não for sair do seu controle. Quando a vida quer te entregar mais e exige que você entregue o comando para a espiritualidade, que você entregue o comando para a fé,
para aceitar internamente um resultado positivo, expansivo, aceitar receber, se abrir espiritualmente, mental, emocionalmente para receber bênçãos, presentes, guiança da espiritualidade. Deixa eu tirar uma cartinha aqui. Eu tô muito incomodada com essa energia de rato e dos pássaros. Olha aí. Então, o que eu falei da questão da armadura, né? Você se fecha. Você se fecha, você se isola. Para manter a autoridade, você acaba ficando presa aqui nesse castelo, né? Essa carta da torre, ela fala muito assim de isolamento, introspecção e de principalmente rigidez, de você se manter de pé na mesma narrativa de sempre, o mesmo padrão de sempre, mesmas crenças de sempre, você meio que se recusa a mudar. Então, que autoridade fake é essa aqui? Tá? Por quê? Porque você é a rainha do seu castelo, só que lá você não governa ninguém, nem a si mesma. Você só fica com a sensação de que você está segura nos velhos padrões, na velha forma de ser e fazer as coisas, se isola, não se mistura, não se desconstrói, você não aceita uma opinião muito diferente ali da sua, você tem uma tolerância baixa a outras formas de ser e de fazer as coisas, e que o outro também não pode ser muito diferente de você. Uma pessoa que é de fato autoridade, ela não tem medo de se expor. Ela não tem medo de ser desautorizada pelo outro. E aqui você acaba se isolando para você não perder a sensação de que você manda em alguma coisa. E a verdade é que você não manda em nada. Olha aqui o cachorrinho, né? Todo carentinho, querendo direcionamento. Ele quer saber quais são as regras que ele tem que seguir. Se soltar ele, ele não sabe nem voltar para casa sozinho. Percebo aqui a tua mente bastante confusa, só que olha só como ela vai, né, expandindo, clareando. A luz do conhecimento, né? Então você vem das sombras, daquilo que está oculto na tua mente, você vai ganhando lucidez, vai ganhando aqui clareza. Tá começando a se abrir aqui para coisas novas, mas vem uma verdade aqui sobre você. Se você abre a tua mente e aceita o novo na sua vida, você fica sem saber o que fazer. Aí quando a tua mãe vem lá falar o que você tem que fazer, você faz bagunça na casa, né? Você não quer. Então eu percebo aqui que você acabou ficando sem referência, você acabou ficando sem poder pessoal real, tá? Porque você aqui é mandona, controladora, você consegue com que as coisas saiam à tua maneira. Mas se tirar você desse quadrado aí, você começa a ficar sem saber o que fazer. Ficou sem referência de como se autoliderar. E essa energia aqui que eu falei que estava me incomodando muito, né? Pensamentos intrusivos, ruminação, perda energética de tanto ficar mirabolando coisas, perseguindo as pessoas, perseguindo resultados, fazendo ações, né? Você vai perseguindo ali seus desejos, perseguindo suas metas,
em busca de resultados que não vão se concretizar. Por quê? Se você tiver sucesso, mais sucesso do que o que você está acostumada a ter, opa, como é que faz para lidar com isso? Não sei, eu quero a minha mãe. Só que aí quando você vai lá na tua mãe, ela pode pensar muito diferente de você, pode não concordar com você, ela pode não aprovar você. Aí você vai lá e ou você entra em conflito ou você se sente com a autoestima abalada, porque ela não te apoiou, não te deu aprovação. Tá? Você ainda fica muito dependente de ser aceita, aprovada, validada por ela. Por isso que precisa ter esse corte energético com a mãe, tá? E veja bem, eu vou repetir aqui o que eu já falei. Você não vai excluir, rejeitar, negar a sua mãe. Você vai romper com os laços tóxicos de controle, que foi a única forma que ela conseguiu performar para criar e educar você. Só que veja bem, não é ela que está aqui querendo aconselhamento. É você. Então não adianta você ir lá querer ter uma conversa com ela para tentar mudá-la, tentar mostrar para ela que você descobriu dos padrões e não adianta. Você tem que olhar para você, você tem que desenvolver você. Se ela tivesse incomodada com o jeito dela, ela ia procurar um desenvolvimento pessoal, uma terapia. Talvez ela se incomode mesmo, mas não o bastante para tentar mudar, né? Se é que isso é possível. Não tente ir lá mudá-la. Não tente ir lá mostrar para ela o quanto ela estava errada, o quanto ela te fez mal. Esquece. A vida é para frente, olha para o futuro. Siga em frente. Hoje você está precisando ter um olhar bem humano para tua mãe, para você ter essa capacidade de continuar tendo amor por ela, porque ela é tudo, né? A nossa mãe é um mundo para nós. E se você está hoje viva aqui, buscando autoconhecimento, aprendendo sobre si mesma, tudo, tem aquele lado bizarro. É bizarro falar isso, até meu estômago dói quando eu tenho que falar isso. Porém, é verdade. Agradecer até pelos prejuízos que nós tivemos, porque eles são o motor que nos faz buscar o autoaprimoramento. A terra é um hospício a céu aberto. Se aqui fosse o paraíso, ninguém sofria. Então faz parte da beleza paradoxal da vida encontrar luz no sofrimento, né? Na dor, iluminar, ver desafios como oportunidades, pegar e tratar, ressignificar os nossos traumas, porque pela própria psicologia a gente não forma personalidade sem trauma, tá bom? O trauma ele é inevitável. E aquela mãe que é super protetora, que muitas vezes quis evitar de te traumatizar, é a que mais te traumatizou. Fez de tudo para evitar traumas em você, super protegeu você, criou você que nem o Kiko, numa bolha. Aí você ficou aqui, ó, medrosa no mundo. Eu vou deixar aqui um conselho. Hoje eu desejo do fundo do meu coração que você saia dessa consulta aqui, dessa tiragem, compreendendo o quanto tentar manter controle é autodestrutivo para você, para o seu sucesso, para a sua prosperidade.
com a consciência de que você é que precisa fazer os cortes necessários com a sua história, esse vínculo tóxico materno, não é com a mãe em si, tá? Ter esse olhar humanizado para tua mãe, ela é um ser humano que acabou tendo um filho ali sem condição. Quase ninguém tem, tá? Não tem manual de instruções de como ser mãe, de como criar filho, a gente vai aprendendo fazendo. Para você, mulher, que não é mãe ainda, e tá vendo esse vídeo, não adianta tentar te explicar isso, tá? É aquela típica frase, ah, mas quando você tiver um filho, você vai entender o que eu tô falando, sabe? É verdade. É verdade. Pra você entender, você tem que ter um filho. Sem o filho, você não vai entender. É o tipo de coisa que só se entende no quando você tem lugar de fala mesmo, quando você vivenciou aquilo. Não dá pra aprender um experimento mental. Não dá pra você ter uma compreensão meramente cognitiva ali, experimentar mentalmente e entender. Não dá. Bom, aqui eu vejo o seguinte. Você tem que se tornar esse grande sol aqui. Você precisa aumentar o seu poder pessoal, acreditar mais em você, você tem que validar você mesma, você tem que começar a se achar mais, né, top, você tem que descobrir, desenvolver, descobrir seu, o seu brilho, né, o quanto você é importante, ter esse senso. Até meio narcisista também, né, de que você é foda. Porque vai fazer bem pra você isso daqui, tá? Isso daqui vai fazer você acreditar em você. Mas acreditar de verdade. Acreditar ao ponto de pensar o seguinte: ah, mas se o outro também não fizer o que eu tô falando pra fazer, tudo bem. Eu vou ter os meus resultados. Ah, mas se a vida não colocar ali, não acontecer do jeito que eu tô querendo, não interessa também, eu vou ter sucesso do mesmo jeito. Ah, porque se as coisas não saírem como eu planejei, eu dou outro jeito, eu faço outro plano, sabe? Então, você tem que ser esse grande sol aqui. Acreditar tanto em você mesmo que não importa recursos que você tem ou não tem. Você não vai depender de recursos, você vai fazer a sua sorte. Você vai iluminar o seu próprio caminho. Se as pessoas não colaborarem, problema delas também, eu consigo sem você. Vou arrumar outro que colabore. E você vai tirar esse foco de controle em pessoas, situações, para colocar em você, no autocontrole, do tipo, ele não vai me apoiar, então deixa ele pra lá, eu vou ver como que eu vou me resolver aqui. Ao invés de ficar tentando convencer o outro lá de que ele tem que fazer do jeito que você falou, o que você falou, tá bom? O sol é assim, ele só existe. Ele só aparece, ele não depende de nada nem de ninguém, ele não pergunta se ele pode nascer todo dia. Ele vem, faz o que ele tem que fazer e depois vai embora. Para voltar no outro dia, entende? Então, essa energia aqui de poder pessoal, de autoestima real, que é de quando você não depende de validação, aprovação, de que o outro faça aquilo que você acha que é certo para que as coisas funcionem para você. Porque aqui, a primeira a abertura de cartas que eu fiz aqui veio muito essa energia de pessoas que são fortemente dependentes de que tudo esteja saindo como ela precisa que saia para dar certo, porque e aí que você se desgasta. O outro, as pessoas com quem você convive, seja em casa, no trabalho, não interessa, elas têm pensamento diferente, comportamento diferente, nem todo mundo vai estar engajado no seu projeto, no seu sonho. E você tem que conseguir prosperar, tem que conseguir realizar seus sonhos independente de quem está colaborando ou não está colaborando.
vai tirar sua paz, sua tranquilidade se seu filho não fizer aquilo daquele jeito. E isso é um problema seu. E se o problema é seu, você tem que resolver, não é tentando mudar essa pessoa. O problema está em você. Quando o outro não faz o que você quer e você se desestabiliza. O problema está em você. Ou melhor, o problema está com você, tá? Você não é um problema. O problema está com você. Você deve resolvê-lo, porque ele está com você. Eu vejo aqui uma necessidade muito forte de você conseguir conviver mais, ter mais convivência social, mantendo-se firme, aprendendo a ser estratégica. Você não pode contar tudo para todos. Você precisa observar comportamento social e aí você vai se remodelando, você vai vendo como você vai lidando com essas pessoas. Não é você chegar num lugar e começar a querer que todo mundo seja como você quer que sejam. Deixe as pessoas serem quem elas são. Fique firme, conviva, observe muito quem é cada um, vai coletando essas informações, mantenha mais segredos sobre você mesma. E aí você vai se abrir para um novo momento da sua vida, até de manifestação mesmo. Seus próprios sonhos, desejos, as coisas que você quer que aconteça na sua vida vão ser mais leves, elas vão dar um reset. Você vai ter, fazendo isso daqui, você vai ter um reset. E você vai voltar a confiar no fluxo, na vida. Vai voltar a ter mais fé também. Vai fazer as coisas de uma forma mais leve, mais inocente, né? A inocência não quer dizer que você vai ficar vulnerável para ser enganada, não é isso. Você vai ter uma chance de começar a viver a vida de um jeito onde você vai ter mais resultado com menos esforço, justamente porque você vai despertar aquela criança sonhadora em você que não acreditava que as coisas poderiam dar errado. Você tinha sempre certeza de que estava tudo bem. E é assim, esse sentimento de estar sendo olhada, cuidada por algo maior, que Deus, os deuses, o universo, seu anjo, há algo olhando, guiando você, preparando você, direcionando você, e você poder relaxar. Quer dizer, se você tivesse aí 5, 6 anos de idade hoje, você estaria preocupada se vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro para pagar aluguel, prestação, se vai ter almoço, não vai ter almoço? Não, você tinha certeza de que você estaria sendo cuidada por alguém. Isso eu falo até para pessoas que vieram de ambientes complicados, de um lar tóxico, de um lar com muita desavença. Você não ficou assim à toa, né? Você foi para se proteger que você se tornou controladora, só que você ficou naquele lugar de medo. Então você vai fazer hoje um exercício de respirar fundo umas 5 vezes. Volta à tua infância e tenta perceber para onde a tua mente te levou. Quantos anos você tem nesse retorno à infância?
E desta vez, você vai criar uma narrativa, como se fosse reformular a sua história, onde você estava sendo bem tratada, bem cuidada, que você podia brincar, que você não tinha preocupações. Faça esse exercício mental e você vai sair muito mais relaxada. E esse é o primeiro passo que você estará dando para uma nova fase que pode entrar na sua vida agora, se você entender direitinho o que eu tô falando aqui, tá bom? Tá inscrita no canal? Já se inscreve. Se quiser consultas particulares, entra no link da descrição. E quem sentiu aí de fazer a harmonização com a mãe, pode me chamar também pelos links da descrição. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijinho. Tchau, tchau.